Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos de volta, né? Esse vídeo é o vídeo número 164, capítulo 30, Herança e Eutanásia. Nosso lar, Chico Xavier. E hoje nós estamos completando 6.500 vídeos. Então 6.500 vídeos não é pouca coisa, né? Herança e eutanásia. Eutanásia. Se fôssemos tratar desse tema especificamente só a respeito desse termo, ficaríamos aqui algumas semanas. Mas nós temos que adentrar a história aqui do livro do nosso lar, né? Mas eu não posso deixar de dizer, nesse instante no mundo físico nosso, quantos milhões de pessoas estão sendo desligadas do corpo físico através desse crime, porque a eutanásia é um crime. Não há desculpa. Ah, Luiz, mas a pessoa ela sofreu um AVC e ela está entubada, né, um derrame, ela está entubada, ou ela sofreu um traumatismo craniano, ela está entubada, ou ela sofreu uma morte encefálica e ela está entubada, mostrando para você alguns ângulos. E essas pessoas todas, esses pacientes, Luiz, eles estão vegetando. Olha, por exemplo, aquele que sofreu um acidente, uma morte encefálica, já faz 1 mês que está entubado. O cérebro dele morreu. Então, você não acha, Luiz, que o correto é aplicar a eutanásia? Não. Mas e aquele, Luiz, que já faz 8 meses que está entubado, ventilação artificial, porque ele sofreu um infarto, um AVC, né, um derrame? É muito sofrimento, Luiz. Sofrimento. Se nós pararmos para analisar a história daquele indivíduo ali em existências passadas, não pensaríamos dessa forma. E outra, ninguém tem o direito de determinar quantos minutos mais o indivíduo deve permanecer no corpo. Nós vamos desligar fulano de tal hoje 10 horas da noite. Quem é a pessoa para dizer isso? Ninguém tem esse poder. Vou te dizer uma outra coisa. Nem Deus, que é Deus, a inteligência suprema causa primeiro todas as coisas, nem ele desliga um paciente desses aparelhos da ventilação artificial. Nem Deus aplica a eutanásia, nem Jesus, nem os mentores espirituais, Bezerra, Eurípides, Meimei, Sheila. Você pode estar pensando horrores aí a meu respeito, eu não me preocupo, porque esses são os desígnios de Deus. O dia que esses seres todos aplicarem eutanásia aqui na Terra, Deus deixa de ser Deus. Jesus, Bezerra, Eurípides, Meimei, Sheila. Até porque
aquele quadro clínico do paciente ali é uma bênção para aquele espírito. Ele ali encontra-se expurgando. Já foi feita essa pergunta, Kardec pergunta aos bons espíritos se o indivíduo sofre no momento da morte. E os bons espíritos respondem que o sofrimento antecede o momento. O sofrimento antecede o momento. De forma que naquele momento ali, o paciente, ele precisa, aquele espírito precisa, ali enclausurado, ele precisa passar por aquilo ali. Nesse exato momento, milhões de pessoas aqui na Terra estão deixando o corpo físico através da eutanásia. Por pessoas, famílias, por médicos que, não tendo conhecimento dos desígnios de Deus, cometem esse crime. Ah, Luiz, mas a eutanásia ela não é liberada. Sim, mas ela é praticada na calada da madrugada, nas UTI aqui na Terra. Como também vamos dizer assim, milhões de pessoas seus órgãos são roubados ali depois que falece. Eu tenho um amigo meu que há uns 20 anos atrás ele deixou o corpo físico, né? Morreu numa cidade que chama-se Ribeirão Preto. E olha só para você ver o que aconteceu. Lá em Ribeirão Preto, o hospital retirou praticamente 90% dos órgãos internos dele. Eu falo e provo, por isso estou aqui dizendo. Se eu não tivesse como provar, eu não diria. Porque a família desse amigo meu vive até hoje. Então, sei que eles mandaram de lá para cá apenas a casca. E não falou nada para a família. Não falou nada para a família? Não, nada. Mas como que a família descobriu? Veja bem. Passado mais ou menos uma semana mais ou menos, uma pessoa da família, a história é mais ou menos assim. Ele estava internado aqui em Paraíso e antes de ser levado para Ribeirão Preto, foi coletado um material nele aqui e mandado para Belo Horizonte, na época, para fazer análise. E sei que durante esse período que os exames estavam sendo feitos lá em Belo Horizonte, ele foi transferido para Ribeirão Preto e morreu lá em Ribeirão Preto. Quando ele morre lá, eles retiram todos os órgãos internos dele e manda para cá só a carcaça. Só que veio dentro do caixão, tudo lacrado, tudo certinho, bonitinho. Você olhando por fora assim é um anjinho, como a gente vê hoje em dia, né? O sepultamento. Só que depois de uma semana de sepultado, chega o exame de Belo Horizonte. E havia algumas incógnitas ali no exame. Resumindo, entrar na justiça para poder
porque havia uma suspeita de envenenamento, uma coisa assim. E só que não foi confirmado o envenenamento, nada, só suspeita naquela época. Por isso que a família entrou na justiça. Aí exumou-se o corpo para poder fazer a autópsia. E os legistas, ao exumar o corpo ali para fazer a autópsia, eu me lembro disso. Cadê os órgãos do corpo dele? Cadê? Haviam retirado lá na cidade de Ribeirão Preto, no hospital lá, todos os órgãos do corpo físico dele interno, praticamente quase todos. E não falaram nada para a família. Só descobriram porque foi feita uma autópsia aqui por outro motivo e o legista viu que ele não tinha órgão do corpo físico dele. Você já imaginou? Abre-se ali o caixão do seu ente querido, abre o paciente, ué, mas os órgãos foram roubados. Mas como roubado? Gente, isso acontece muito aqui no Brasil e no mundo, tá? Quantos milhões de pessoas são levadas para as funerárias, que morrem nos hospitais, são levadas para as funerárias com bastante órgãos retirados. Por isso que é preciso ficar atento até nessa hora. Dá uma olhadinha no corpo do papai, no corpo da mamãe, no corpo do filho, do parente, dá uma olhadinha. Viu ali alguma incisão, né, algum corte no peito, na barriga? Questiona aquilo ali. Porque não está certo, não. Então, é complicado. Então, é o mesmo caso da eutanásia. Eu sei de tantas histórias de eutanásia, só que eu não posso dizer nomes e nem lugares. Mas eu sei. Aqui no Brasil. Eu não posso dizer nome, nem de hospital e nem de pessoas que realizaram e que realizam eutanásia na madrugada nas UTI. Isso é denúncia? Não, isso é um estudo. Estudo, Luiz, mas um estudo onde você acusa? Não estou acusando. Acusar quando você fala o nome de alguém. Você consegue entender? Então, se eu falar o hospital X, o médico X, o enfermeiro X, no dia X, o paciente X, aí sim, gente. Agora, o resto é estudo, é análise. E você vai ver aqui nessa história, heranças e eutanásia, como que esse fato é real aqui na Terra por alguns motivos: herança, interesse, escoamento de UTI, o paciente está ali, morre, não morre, morre, não morre, morre, não morre. E ele está só comendo dinheiro, gastando dinheiro da família, né? Em alguns casos particulares, só gastando dinheiro da família, gastando dinheiro da família. Então, eles veem que o paciente não vai se recuperar mesmo, então eles até pagam alguns médicos para poder desligar sem que ninguém fique sabendo. Vamos à história aqui agora para você ver. Se fôssemos falar a respeito desse assunto, ficaríamos aqui alguns meses. Mas vamos para a história. Então, André continua dizendo assim, porque André, ele ainda está, essa história aqui, ela se dá naquela noite de trabalho, né, de André, ali junto com Narcisa, porque você se lembra, André trabalhou o dia todo e depois eles acertaram ali para ele trabalhar também à noite, porque logo de madrugada chegaria
os samaritanos, né? Das regiões umbralinas. Então, naquela noite ali, acontece esse caso aqui com André, junto com Narcisa. Olha só para você ver. Heranças e eutanásia. Ainda não voltara a mim da profunda surpresa, quando Salústio se aproximou, informando a Narcisa: nossa irmã Paulina deseja ver o pai enfermo, né? Então esse Salústio, desculpe, esse nosso irmão Salústio também era um enfermeiro ali, né? Um colaborador. Então ele aproximou-se da enfermeira Narcisa e a informou: nossa irmã Paulina deseja ver o pai enfermo no pavilhão 5. Antes de atender, julguei razoável consultá-la, porque o doente continua em crise muito aguda. Tá vendo só? Então, vejamos, Salústio cuidava daquele pavilhão 5, mas a líder ali naquela noite era a nossa irmã, Narcisa. São tantos nomes, né? Então é ela que era a líder ali naquela noite. Então tudo passava-se por ela. Ela que era responsável pelo turno da noite. Então, mostrando gestos de bondade que lhe era característico, Narcisa acentuou: mande-a entrar sem demora. Ela tem permissão da ministra veneranda, né? Visto estar consagrando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Olha só. Enquanto o mensageiro se despedia, apressado, a enfermeira bondosa acrescentava, dirigindo-se a mim: você verá que filha dedicada. Você, assim, ó, como se diz assim, você, André, verá que filha dedicada. Porque a filha, naquele instante, né, Paulina, era a filha de um senhor que ali encontrava-se internado. Esse senhor, André, ainda não tivera contato com ele. E nesse exato momento agora, é o primeiro contato. Será o primeiro contato de André com esse senhor. Então, olha só. Você verá, André, que filha dedicada. Não decorrera 1 minuto e Paulina estava diante de nós. Ó. Não é? Esbelta e linda. Trajava uma túnica muito leve, tecida em seda luminosa. Angelical beleza caracterizava-lhe os traços fisionômicos, mas os olhos denunciavam extrema preocupação. Então você observa que André, naquele momento, já mostrava assim atitude de uma pessoa de um excelente caráter e moral. Porque olha só, ao mesmo tempo que ele vê em Paulina beleza, esbelta, linda, mas ele nota também em seus olhos, em seu olhar, em seu semblante, uma certa preocupação. Com isso, nós podemos analisar da seguinte forma: André já conseguia, de alguma forma, através da fisionomia, analisar o íntimo, os sentimentos, sondar os sentimentos mais profundos
dos seres. Tanto é que ele percebe, né, esses traços fisionômicos, mas os olhos denunciavam a extrema preocupação. Porque é assim. Tem pessoas que às vezes sorri com os lábios. Sorri com a musculatura do rosto. Mas se entrega através dos olhos o que ele traz no coração. Nem sempre o que fica estampado, nem sempre o que está estampado aqui no rosto é o que trazemos no coração. Às vezes, sorrimos para distrair a outra pessoa, para agradar a outra pessoa, mas trazemos no coração aquela lacuna, aquela cratera, aquela mancha, aquela mácula, não é? Narcisa apresentou-a delicadamente e, sentindo talvez que poderia confiar na minha presença, perguntou algo inquieta. E papai, minha amiga? E papai? Então observa também que ali ela estava ali, Paulina ali se encontrava para ver o pai dela, que encontrava-se hospitalizado no pavilhão 5, onde o responsável pelo pavilhão 5 era o nosso irmão Salúcio, mas responsável por todo o departamento, Narcisa. E papai, minha amiga? Um pouco melhor, esclareceu a enfermeira. No entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes. Um pouco melhor, esclareceu a enfermeira. No entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes. Por que será esse desequilíbrio forte? Por que será? A jovem retrucou. É lamentável. Nem ele nem os outros cedem, no entanto, mental, a que se recolheram. Sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. Olha só. É lamentável, Narcisa. Vamos pensar assim. É lamentável, Narcisa. Retrucou a jovem. Né? Pois nem ele, nem os outros cedem no estado mental a que se recolheram. Sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. Por que esse ódio? Por que essa displicência? Por que esse desequilíbrio forte desse pai de Paulina? Por que será? Será que não está relacionado à eutanásia? Vamos ficar sabendo no próximo vídeo. Você que já sabe, você que já estudou, né? Não custa você continuar conosco aqui, né? Então vamos para o próximo vídeo para a gente saber, descobrir. Vamos pensar assim: por que que o pai de Paulina ele ainda guarda esse desequilíbrio, traz esse desequilíbrio forte, esse ódio, esse descontrole, né? Essa displicência? Por que que eles se recolheram a esse ódio? Por que se trancaram? Próximo vídeo.